Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma nova aula. Hoje iremos tratar do trabalho da força não paralela ao deslocamento e o trabalho de uma força variável. Na aula anterior eu expliquei sobre o trabalho de uma força e também expliquei sobre os tipos de trabalho, onde foi a explicação sobre trabalho motor e trabalho resistente. Então, vamos lá. Trabalho da força não paralela ao deslocamento. Vamos imaginar uma força constante F, onde ela vai formar um ângulo θ em relação ao deslocamento D. Ou seja, na aula anterior, sobre o trabalho de uma força, tratamos de forças que não exerciam curvatura sobre objetos. Ou seja, sempre era paralelo ao sentido e ao deslocamento, não formando ângulos. Já nessa parte aqui do conteúdo de trabalho de uma força não paralela ao deslocamento, iremos tratar onde forças que serão geradas formando ângulos em relação ao deslocamento. Bom, temos aqui essa superfície onde teremos um pequeno bloquinho aqui, ó, em verde, que está representado em verde aqui, se vocês podem ver. E esse bloco ele está recebendo uma força que ela está indo verticalmente para cima aqui, ó, se vocês notarem. E ao deslocar esse objeto, ao sair do ponto de origem até esse ponto final, gerou-se um determinado deslocamento D. E consequentemente, essa força que foi aplicada, ela gerou um ângulo θ, que está sendo representado aqui, em relação ao deslocamento. Com isso, iremos então formular agora um novo tipo de equação. Na aula anterior, tratamos que o trabalho tal ele era igual à força vezes o deslocamento D. Agora, como está se formando um ângulo em relação à superfície de deslocamento, a fórmula vai agora ser incrementado o valor de um ângulo, onde vamos ter tal, que significa trabalho em grego, é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Por que cosseno? Porque estamos tratando de valores em relação a x. Se fosse um valor na vertical, em direção ao eixo y, trataríamos de valores de seno, tá certo? Bom, vamos para um pequeno exemplo. Durante o trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote de força de 200 N. Ou seja, já sabemos que a força que será aplicada sobre aquele caixote será de 200 N, que forma então um ângulo de 60 graus com a horizontal, direção na qual ocorre o deslocamento de 10 metros. Ou seja, após aplicar a força de 200 N sobre aquele caixote, o objeto percorreu o deslocamento de 10 metros, formando então um ângulo em relação à superfície de deslocamento e ao o vetor força, um ângulo de 60 graus. Está pedindo para a gente determinar o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Ou seja, já temos todos os dados nas medidas certinhas, onde temos o valor da força em Newton, deslocamento já em metros e o ângulo. Eu vou distinguir agora qual vai ser o valor numericamente. Bom, vamos ter a superfície, ilustrando aqui para ficar melhor a resolução da questão, onde vamos ter o caixotezinho verdinho aqui, e esse rapaz ele está aplicando uma força de forma vertical em relação à superfície, formando um ângulo de 60 graus. Essa força que foi aplicada gerou um deslocamento D, que esse deslocamento, como foi dado na questão, foi igual a 10 metros. Se vocês notarem, vamos utilizar a equação onde tal, que é o trabalho, é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ.
onde vamos ter uma força de 200 N, o deslocamento igual a 10 metros e um ângulo θ igual a 60 graus. Se formos utilizar a calculadora, você consegue calcular de uma forma rápida também esses valores dos ângulos, mas também podemos utilizar aquela tabelazinha de seno, cosseno e tangente. Se tivéssemos tratando de valores de seno em relação a 60 graus, teríamos que o valor de seno seria igual a de 3 sobre 2. Já como estamos tratando de apenas um valor de cosseno, teremos então que esse valor do cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, ou numericamente representado igual a 0,5. Então, aplicando todos os valores na fórmula, teremos que tal é igual a 200 vezes 10 vezes o cosseno de 60, que vai dar igual a 1,5 ou 0,5, onde teremos 200 vezes 10, que dá igual a 2.000, vezes 0,5, que dá igual a 1.000 joules. Ou seja, o trabalho que foi realizado durante esse deslocamento de 10 metros pelo rapaz, gerou-se um trabalho de 100 joules positivo. Se fôssemos tratar dos tipos de trabalho que estava sendo gerado nessa questão aqui, estaremos tratando de um trabalho motor, ou seja, que estaria dando um valor positivo. Observação: se a força F ela for perpendicular ao deslocamento, ou seja, ela formar um ângulo de 90 graus, ela não realiza trabalho. Nesse caso, dizemos que o trabalho é nulo. Por exemplo, temos o rapaz aqui, onde ele está levando o caixote na cabeça e está sendo aplicada uma força verticalmente, ou seja, para cima. Nesse caso, quando formar um valor de um ângulo que dê 90 graus em relação à força que está sendo aplicada e ao deslocamento que vai ser realizado pelo rapaz durante a trajetória, teremos então um trabalho nulo em relação à força não paralela. Tá certo, pessoal? Ou seja, aqui a força que o homem coloca para segurar o caixote é perpendicular ao deslocamento, portanto, trata-se de um trabalho realizado por uma força nula. E dizemos então que a força que o homem aplica realiza esforço físico. Ou seja, não está sendo realizado nenhum esforço no caixote, mas apenas no corpo do rapaz que está fazendo deslocamento com o caixote na cabeça. Ou seja, quando tratar de forças perpendiculares, onde apenas a pessoa está fazendo um esforço físico, nesse caso trataremos de um trabalho não nulo. Na verdade, trataremos de um trabalho que será nulo. Trabalho de uma força variável. Se a força for variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força F, em função do deslocamento D do corpo. Como o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, o trabalho absoluto, o valor absoluto do trabalho será numericamente igual à área sobre o gráfico. Podemos usar o gráfico também para forças constantes. Ou seja, podemos ilustrar então um gráfico demonstrativo aqui, onde teremos o valor da força em relação ao deslocamento. E, consequentemente, trataremos de um valor absoluto do trabalho, e ele poderá ser representado numericamente igual à área que está sendo representado graficamente. Por exemplo, demarquei aqui o valor em amarelo, que é de uma determinada área sobre o objeto, e eu também posso demarcar esse valor desse trabalho ou representar ele em forma de uma equação. Ou seja, a área pintada em amarelo, como foi mostrado aqui, é igual ao trabalho da força. Bom, pessoal, vamos resolver esse pequeno exercício, onde teremos aqui um gráfico representativo dos valores das forças e do deslocamento, e iremos
então descobrir qual será o valor da área aqui, e após descobrir a área desse trapézio, consequentemente estaremos descobrindo qual será o trabalho que está sendo realizado durante essa trajetória. Sabemos que para calcularmos o valor da área do trapézio, teremos que descobrir todos os valores da base maior, base menor e o valor da altura. Sabemos que a base maior ela é igual a 12, que é a representação entre aqui. A base menor, que é essa parte daqui, é igual a 4. E a altura, teremos que fazer a relação de 6 menos 2, que dá igual a 4. Então, a área de um trapézio ela é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Sabemos que o valor da base maior é igual a 12, mais base menor, que é igual a 4, vezes 4 sobre dividido por 2. Então, 12 mais 4 dá 16. 16 vezes 4 dividido por 2. 16 vezes 4 dá 64. 64 dividido por 2 é igual a 32. Consequentemente, descobrimos então que a área desse trapézio ela é igual a 32. E então, como o trabalho ele vai ser igual ao valor da área, que está sendo representada no gráfico de força em relação ao deslocamento, então podemos dizer que o trabalho que vai ser realizado durante esse processo será igual a 32 joules. Certo, pessoal? Questão básica, simples. Então, tratamos agora de trabalho de uma força não paralela ao deslocamento, e também expliquei para vocês o trabalho em relação às áreas, tá certo? Não deixem de se inscrever no canal, comentar, deixar o seu joinha, divulguem para os seus amigos. Se tiverem com algumas dúvidas, deixem no comentário alguma coisa que queiram que eu faça para melhorar ainda mais os vídeos. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. Muito obrigado.